Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Dark Cinnamon e essa é a Zona Darkinha. Curta, comente, compartilhe. O vídeo de hoje é um assunto mais denso, que pode gerar gatilho para você, porque terá relatos fortes. A gente vai conhecer aqui a história de um rapaz, ele é garçom no Tribunal Superior do Trabalho de São Paulo e ele descobriu durante uma palestra que ele havia sido escravizado por 14 anos. Isso no Brasil recente, né? Quantas outras histórias de trabalhos análogos à escravidão a gente não ouviu por aí? Quantas histórias não acontecem? E às vezes essas pessoas sujeitadas a essas condições de trabalho não se dão conta que estão passando por essa situação de escravidão. Porque não tem o conhecimento. E é uma vida onde a pessoa só conhece o sofrimento. Não tem uma dignidade. A dignidade da pessoa humana não existe para essa pessoa que está passando por esse tipo de serviço. Então vamos assistir uma matéria da Folha. Suspeita, né? Folha de São Paulo. Eu não gosto da Folha. Mas essa matéria, ela me pegou. Vamos ver, né? Se os tempos estão mudando. Que aí eu já sabia tirar leite, então eu passei a arrancar mandioca para porco, dar comida para porco, ajudar a fazer farinha, tirar leite, fazer queijo, carregar o leite, tomar buraco de cerca. Eu apanhava com arriador, chicote, chibata, cascudo, chute, pontapés, sem contar com xingamento, né? Neguinho escravo, filhote de escravo, filhote de urubu, estorvo. Esse era o palavreado. Escravo não tem querer, escravo tem obrigação. Eu nunca encarei nem isso como escravidão. Eu encarava como assim, se eu estou aqui, preciso trabalhar, preciso comer, aí leva uma lapada, na hora você sente muita raiva, mas depois passa e você acaba ficando de boa de novo. E aí você vai protocolando a vida. É o que eu né? falei. E assim começa a minha história. Eu me chamo Maurício de Jesus Luz. Sou natural de Tucuruí, estado do Pará. Vou fazer 45 anos agora, mês que vem. A minha mãe foi para a cidade, e aí lá eu nasci, e aí quando eu nasci meu pai foi embora. Levou os outros 4 com ele e me deixou. A situação, creio eu que era muito difícil, que eu sou de família muito pobre mesmo. Então quando eu tinha ali uns 8 meses, a minha mãe me deixou com a vizinha e pediu, cuida do meu filho para mim que eu vou ali e volto. Só que daí ela foi e não voltou nunca mais. Né? E aí a mulher, percebendo que minha mãe não voltava, procurou a minha avó e me devolveu. E a minha avó trabalhava numa fazenda. Eu sei que ali eu fui morar com ela, então quando eu cheguei com 8 meses de vida ali, a minha avó, que era uma espécie de faz-tudo na fazenda, e aí eu cheguei e a situação dela, que já era ruim, com a minha chegada ficou pior. Eu com 8 meses, e ela tinha que se dividir entre os afazeres da fazenda e cuidar do neto, porque era um neto de sangue. Então ali o sofrimento dela era constante. De modo que eu fui crescendo e de acordo com o meu crescimento, eu já fui ajudando na lida, naquilo que eu já podia fazer. Cuidar de uma galinha, dar comida para um porco, buscar uma água, soltar um bezerro, e já começou ali o sofrimento que era para ajudar e justificar a despesa. Boa noite, bem-te-vi de Pelotas. Melhoras. Gente, aqui eu vou entrar num tema que eu já tinha comentado na live que eu comento sobre a adultização lá do Felca, sobre o viés de algoritmo, onde eu falo de adultização. Desculpa. Quais crianças têm infância? Quais crianças têm direito à infância? Quando você pensa em criança com infância, qual criança que vem na tua cabeça? Porque a infância
de crianças que estão relegadas à miséria, ao abandono. E não é por falta de afeto, é porque é trabalho exaustivo. Olha o caso dele, né? Ele era criado pela avó, a avó trabalhava na roça também. E provavelmente essa mulher era escravizada também. Então ela também não percebia. E vamos embora. Despesa que eu dava na sede. Aí tá falando, você não tá ocupado com esse filhotinho de urubu, então manda ele fazendo. Então minha avó me instruía e eu ia fazendo. Ajudava a varrer a casa, a varrer o terreiro. Travou. Mas aí quando eu tinha 9 anos, por mais ou menos ali entre 9, 8 anos, 9 anos, a minha avó faleceu. Aí quando ela faleceu, eu fiquei sozinho mesmo na fazenda. Aí a dona da fazenda falou, agora só morreu, se você quiser ir embora pode ir. Mas eu creio que não vai, que tem bom dia. Só que agora a história vai mudar, agora você vai ter que trabalhar por você e por ela. Aqui, gente, aqui a gente entra em algo muito sério que é a escravidão por dívida. Escravidão por dívida não é só você não poder pagar suas contas se você parar de trabalhar. Essa é a escravidão 3.0 que a gente vive hoje em dia. Se a gente não tiver sujeitado a um patrão. E o patrão, se você é Uber, você tem que ter um patrão também, tá? O Uber. A empresa Uber é só patrão. Então, se você não está sujeitado a patrão, tu morre de fome porque tu vai morrer por dívida. Nessa questão, como ele era um incapaz, ele ainda era um incapaz, ele era uma criança. Então, fica aí, você não tem para onde ir, vai morrer de fome. Isso é escravidão por dívida também. E foi assim que aconteceu lá naquela época da transição do governo. No início da nossa república, acabou ali tá difícil, vice? Minha câmera ela não aguenta mais. Até cortou meu raciocínio aqui, caralho. Tá, escravidão por dívida, né? Foi a mesma coisa que aconteceu na transição de governo. Porque as pessoas escravizadas não tinham para onde ir, né? Iam morrer de fome e se sujeitava ali a qualquer trocado. E aí vem esse aspecto quase da família, quartinho de empregada, vem daí, gente. Vem daí. A gente tem muito resquício colonial na nossa sociedade. Vamos ouvir a história dele. E aí, o que era ruim com a minha avó em vida, ficou pior. Eu passei a apanhar dela e de um filho dela, que era um cidadão muito ruim. E aí eu apanhei muito. Foi aí que começou o sofrimento extremo. Porque aí eu tinha que fazer aquilo que eu dava conta e aquilo que eu não dava conta. O que eu dava conta, eu fazia. O que eu não dava conta, eu tinha que fazer e ainda apanhava para fazer. Aqui a porca mordeu, daqui ela mordeu e saiu do outro lado. E aí mesmo assim eu tive que tirar. E essa do tornozelo? A daqui é bem nessa região. Não sei se a calça não sobe até aqui. Mas isso aqui, essa aqui também é. Nossa. Essa aqui também. Essa aqui também é. Foi de quê? Isso aqui eu não lembro. Essa aqui também é. Essa aqui também é. Você nem lembra? Nem lembro. A gente não lembra essas coisas assim, só sofre. Os nomes eram de acordo com a situação. Se fosse uma coisa muito grave, tipo, eu ia apartar uma vaca e soltava um bezerro a mais, aí, toma cuidado, nego, filhote de urubu.
porque ali era um prejuízo. Aí é onde entrava a lapada. Falta de atenção, aí é a lapada com arriador. Aí tem aquele ferrão que é de futucar o gado, para o gado sair da frente, aquele imenso de futuca, toma cuidado, nego da peste. Aí tem umas varas que a gente usa que é para tocar o gado, que é de IP, e aquilo tem uma ponta que dói, e aquilo te taca na cabeça, nas pernas, te futuca. Chibata é aquele que a gente faz assim, que é uma pinhola que na ponta tem um pedaço bem fininho da corda. Esse nego nem para cuidar na porteira não presta. Me deu uma lapada com a pinhola, que quando a pinhola voltou, o couro veio junto, na ponta da pinhola. Ali dos 9 anos, quando eu passei a acompanhar o vaqueiro-chefe, 9 a anos. rotina começava às 3h30 da manhã. Então você levantava ali 3 horas, 3h30 da manhã, 3h40, para juntar o gado para trazer para o curral, porque 8 horas o leite tinha que estar tirado. Aí a hora de parar? Não, não tinha hora de parar. Tem sempre uma vaca que sumiu, uma porca que desapareceu, um cavalo para selar, um outro para tosar, uma cerca que um outro arrebentou, o gado invadiu a cerca do vizinho, um milho para colher. A rotina é assim, ela gira 24 horas por dia. E tudo aquilo, se você tivesse remuneração por isso, tudo bem, mas não. Tudo isso era em prol de um prato de comida. E não era nem aquele prato de comida que ele vinha com bom gosto, era aquele prato de comida que já era a sobra da sobra. Depois dos afazeres, terminava ali por volta de 9. Mas, Saico, não tem como a criança revoltar, não. Muito difícil. Só se for muita natureza da pessoa. Ele já nasceu nesse ambiente. Ele só teve noção disso depois de adulto, né? Já deve ser um homem dos 40 e poucos anos. 9h30 da noite. E aí eu pegava, tomava banho no rio, que aí tinha um riacho, né? Aí a gente tomava banho no rio, banho no banheiro da casa, nem pensar. Entrar na cozinha, nem pensar. Não tinha escova de dente, não tinha roupa, não tinha sandália, não tinha nada. Dormia na estibaria. Para quem não sabe o que é estibaria, estibaria é um lugar que você guarda a cela, guarda o sal, guarda os maquinários. E aí, mas aí eu fui crescendo dos 9, 10, 11, 12. Eu não tenho noção do tempo certo, porque nunca tive na escola, nunca fui na escola. Mas aí quando eu tinha por volta dos 13, beirando ali os 14 anos, suponho eu que era essa idade. Estava tirando leite de uma vaca, e aí você pia a vaca aqui, está tirando leite. Aí tem aquele banquinho que você senta aqui e está tirando leite aqui. A vaca está piada e o bezerro está amarrado. E você está com o balde entre as pernas aqui. Quando você termina, você normalmente coloca o balde aqui e solta o bezerro aqui. Só que ele está com fome. Quando solta, ele vem de uma vez. E eu estava desprevenido em pé, naquele veio, eu caí para cima do balde de leite. E tinha mais ou menos 9 litros de leite nesse balde. Aí essa vez foi o filho dela. Ele, você não presta atenção não, nego capelão. E me deu uma lapada com o arriador. A corda bateu assim e rodou e as pontas pegou exatamente aqui, assim, nessa região. Aí ali foi o fim, foi a última lapada que eu levei. Aí eu falei, agora eu vou embora. Aí eu não falei nada, terminei o serviço, levei o leite. Aí aquele tempinho que você tira para almoçar não, comer. Aquele tempinho foi ali que eu aproveitei, não quis a comida e falei, vou ali no brejo. No brejo passei por trás e fui embora. Aí eu fui embora procurar outra fazenda. Eu falei, seja o que Deus quiser. Aí cheguei em outra fazenda, aí pedi serviço lá. Eu só troquei a cor do saco, a farinha era a mesma, a situação era a mesma, a ruindade era as mesmas. Nessa conseguiu ser a mesma coisa. Esse eu achava que era mais moderno, por ser evangélico, a mulher evangélica, eu achava que ia ser de boa, mas não foi não. Foi a mesma coisa. Ele ia para a igreja, essa eu ia para a cidade. 3, 4 vezes por semana eu ia na cidade. Opa, ia na cidade, mas não era por querer, obrigação. E ele ia para o culto e eu ficava na praça. Ali na praça eu ficava esperando o culto acabar, no frio, sentado no banco da praça, no frio, sem um centavo para tomar um sorvete, tomar uma água. Ali eu via aquele pessoal, naquelas mesas, comendo aqueles sanduíches, aqueles hambúrguer, aqueles refrigerantes rive. Eu chego a salivar de vontade, mas... Gente, eu consigo visualizar isso. É uma experiência que eu não comendo para nenhuma pessoa. É você não ter nada para comer.
e você vê todo mundo comendo. Mas eu nunca tinha dinheiro para nada. Nunca. Aí um dia andando, procurando um gado na beira da cerca, eu encontrei dois vaqueiros que vinham. Aí parei para pedir informação e conversando ali eu falei da vontade de sair dali, aquela coisa toda. Ele falou, ó, fazenda tal tá precisando de um vaqueiro. Eu já sabia fazer tudo, né? Já sabia fazer tudo, sabia tirar leite, fazer aquilo tudo. E lá eles pagam. Eu falei, opa, e lá ele paga. Aí eu peguei e saí das fazendas e fui para outra. Tinha uma junção de fazenda e entre as 3 fazendas tinha uma escola rural. E aí um dia eu fui pedir a dono da fazenda para estudar, o dono da fazenda, e ele, não, eu nunca vi dizer que nenhuma parte do mundo escravo precisa ter leitura. E o meu problema é que eu não tinha para onde ir. Eu me sujeitava tanto porque eu não tinha um teto. A minha avó não me deixou nada e não me deixou outra escolha. É simples assim. O gibão, a calça, a tornozeleira, a espora, a bota, a bride, a sela, o arreador, o bacheiro, você pega tudo. Ah, o patrão está dando. Não, aquilo vai ser descontado mês a mês do salário, que já é pouco. E aí, para você comer uma coisinha melhor, que na sede a comida é a mesma. É o resto que sobra. Se você quiser comer um pouquinho melhor, você tem que pegar no armazém. Então, tinha o salário? Tinha. Só que toda vez que eu ia pedir algum dinheiro para comprar uma roupa, uma coisa, aí eu já vinha, já vou no caderninho. Ih, rapaz, você está devendo aqui um pouquinho, economiza esse mês. Escravidão por dívida. Mas como você economiza, você precisa cortar um cabelo, você precisa comprar um creme dental, você precisa comprar um sabonete, você precisa, entendeu? Tudo isso. Então, também foi uma situação degradante e aí vem, o sofrimento é o mesmo. Aí, essa fazenda eu fiquei um pouco, aí no fundo dessa fazenda tinha um casal de velhinho que morava no fundo da fazenda. E aí eu fiz amizade com esse casal de velhinho. E aí todo domingo à tarde, que eu não ia para o campo, que eu não ia fazer nada, eu ia para lá ficar com eles. Porque lá eu me sentia bem. Lá eu era gente. Lá eu comia bem, conversava, brincava, sorria. E aí foi daí que surgiu a oportunidade um dia. Aí eu já tinha meus 18 anos, mais ou menos. Já estava homem feito, só não tinha nada. Aí um dia surgiu a oportunidade de eu vir para cá, para Brasília. Eu não sabia ler, não sabia nada, não tinha documento nenhum. Aí um dia eu voltei para onde esse velhinho, comentando com ele sobre o assunto. Aí eu falei que tinha essa oportunidade, que queria vir embora, aquela coisa toda, mas eu não tinha documento. Foi aí que ele não me disseram nada. No fim de semana seguinte que eu voltei, ele... Negão, eu e minha véia vamos te dar um presente. Eu achei que era uma leitora, alguma coisa do gênero. Aí falou, mas espera a minha véia chegar que a gente vai falar junto com ela. E aí eu fiquei alegre, fiquei radiante, fiquei aquela coisa. Eu fui lá no brejo, ajudei ela a lavar o resto das roupas, panelas, e trouxe. Quando chegou aí na casa tinha uma castanheira deitada assim. Aí ela sentou de cá, eu sentei na frente. Aí, diga, dona Antônia, diga o que eles vão me dar. Aí, fala você aí. Sabe o que é, negão? É que, conversando com a gente, você é uma pessoa que não tem pai, não tem mãe, não conheceu ninguém de sua família. Foi abandonado, que você já contou pra gente, depois sua avó morreu, você ficou com uns 9 anos. Mas agora você quer pegar voos mais altos e você não tem documento. Então a gente vai te registrar como nosso filho. Nem documento. Para você poder ir embora. Eu me emociono porque esse casal de velhinho foi meus pais. Foi eles que, na verdade, foi esse casal de velhinho que me deu o passaporte. Pra sair. Esse casal de velhinho. Aí, peguei, eles pegaram e foram no cartório comigo e me registraram como filho legítimo deles. Meu nome era Francisco. Francisco, Negão, Chicão, Capelão, Macaco, Filó de Guariba, Filó de Urubu, Nego da Peste. Esses eram os meus nomes, mas eu passei a ter o nome. Aí no cartório, aquela moça digitando, aí eu, moça, fiquei, pergunta, aí que eu tomei colégio. Eu falei, moça, posso fazer uma pergunta? Ela, pode. É que eu gostaria de trocar o meu nome. Aí ela olhou para mim e deu uma risada, falou, não tem como trocar o seu nome.
Você não tem nome, você vai passar a ter nome agora. Então, qual nome você gostaria? Eu gostaria que meu nome fosse... Isso aqui, gente, vai ser um momento muito forte. Porque nem nome. Essa pessoa não existe. Quantas pessoas não existem, gente? Não tem nome por aí. E uma coisa que ressignifica ao mesmo tempo, porque perguntar qual nome você quer ter. E aí me lembra muito o texto do Schopenhauer, que a gente leu, né? A Queda do Céu, que eu quero ler o capítulo 2 com vocês. Mas não sei se vou fazer nessa live de hoje. É um capítulo mais longuinho. Mas o Schopenhauer, ele fala que ele escolheu o nome dele, né? E isso dele poder escolher, a escolha do próprio nome, é a primeira vez que ele vai ter autonomia na vida dele. É o momento que ele vai deixar de ser um colonizado. É o momento que ele escolhe o nome dele. Por isso que eu acho esse momento muito importante. Fora os velhinhos, porque família não é só sua família de sangue, não. Família a gente faz pelo caminho na vida também. E muita gente tem famílias disfuncionais à beça, ou famílias até ruins. Então a gente nunca deve julgar por que a pessoa não tem contato com a família dela, por que não fala com a família. Nem todo mundo tem a boa sorte de ter uma família, por mais disfuncional que seja, que você ainda consiga trocar. No caso dele, não teve nenhuma opção. E essas pessoas que elas não têm ninguém por elas no mundo, são as que mais são traficadas, tráfico humano, internacional, inclusive. Tá? O caso lá do Ítalo Santos que estourou eram de famílias que não tinham condição de cuidar das crianças e davam. O cara dava lá uma merreca para os pais ou para a mãe, geralmente eram famílias disfuncionais onde as famílias tinham vícios, e as pessoas sujeitavam os filhos àquela condição em troca de uma merreca. Tá? Isso aí é Brasilzão, gente. É Brasis e Brasis. Deixa eu ler aqui os comentários. Tomar um ar, né? Que eu precisei tomar um ar aqui rapidinho. Bem te vi, desumanizar. Eduardo, gatilho atingido. Ainda tem alma cebosa que acha que não tem... Vegano médio. Eu não sei a idade dele, não deve ser muito mais velho que eu, não. Vegano. Vegano tinha falado, ó, sofri preconceito na escola, isso era filho de prefeito e era escola particular no interior. Era chamado de mamaco, de preto fudido, mas não consigo imaginar nem 1% do que esse mano passou. Cidade que eu nasci era de imigrantes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o vegano é um rapaz preto, no contexto do Sul, que também é bem difícil. Aqui no Rio Grande do Sul, volta e meia, se descobre trabalho, né? Sabe? Rebeca, já ouvi que o lucro que uma empresa tem com o trabalho escravo supera qualquer indenização que tem que pagar se caso for descoberto. Sim. Eu acho que ele tem 40 e pouco também, devolva-me. As leis permitem, Rebeca, aí você vai no ponto exato da questão. E, voltando lá para o nosso amigo Barba,
Não existe lucro sem alguém explorado, sem um trabalhador explorado, sem alguém escravizado ali. Porque tem trabalhador e tem gente escravizada. Aqui estou falando de gente escravizada. Toda grande empresa tem uma sujeirinha por trás, tá? Quanto ou mais-valia, né? O que é mais-valia? Eu tiro lucro, não dando o que o trabalhador merece. Eu sou dona da empresa e eu não vou pagar o que essa pessoa merece. A pessoa vai fazer 3, 4, 5 funções, vai receber um salário, eu ainda vou reclamar e vou falar que a empresa está dando prejuízo, que a pessoa tem que se esforçar mais, porque ela tem que trabalhar, né, para render, porque tá ruim esse mês, tá ruim. Sempre tá ruim pro patrão, né? Que engraçado, tá sempre quebrando, mas nunca quebra. Tá sempre comprando carro novo, tá sempre viajando. Observe. E tem o caso do trabalho escravo, que essas grandes companhias, né, cosméticas, tudo trabalho escravo. No sul, né, a gente tem muita vinícola, né? Vira e mexe sai um caso. Eu falei para vocês da goma arábica na outro vídeo aqui que a gente reagiu, do professor Flávio. É assim que rico faz dinheiro, gente. Aí me lembra um trecho de uma música do Dom L, que ele fala só existe dois tipos de rico. O herdeiro e o bandido. Se escravizar alguém é você ser bandido, não é? Vá pesquisar aí sobre a L'Oréal, a Lancôme, que é uma empresa L'Oréal, por exemplo. Sei disso que eu amo perfume. E uma amiga falou pra mim, olha aqui. Trabalho escravo, gente, coletando flores. Porque tem um tipo de flor que é usada em perfumaria, que só pode ser coletada uma hora determinada do tempo, uma hora determinada do ano. E aí, para coletar, você sabe que a indústria de exploração sempre arranja desculpas, né? Que precisa de mãos pequenas para colher flores. Sabe quais são as mãos pequenas que colhem as flores do perfume? Trabalho infantil, escravizado. Não é no Brasil. Posso procurar depois para mostrar aqui. Tá? Mas isso é no Brasil e fora. As grandes empresas aí, as grandes marcas, todas... Ai, me revolta, gente. Me dá tristeza, mas a revolta é maior, sabe? Deixa eu ver aqui. Devolva-me. Falando questão de trabalho escravo, inclusive argentinos e paraguaios, né? É bem TV, basta não ser branco e gaúcho que escravizam por aqui. Isso é bem TV de Pelotas, que mora no sul. Tá, gente? E a gente sabe que isso é porque aí que acontece, bem TV, aí tem o pacto narcísico da branquitude, que é um conceito da Cida Bento, que é onde as pessoas muito endinheiradas, a burguesia branca que a gente estava falando, elas se protegem entre si. Elas sabem que a lei, as leis foram criadas para proteger o cidadão de bem. Quem é o cidadão de bem? Senão a burguesia branca. Quem é o cidadão de bem? A IBTV tanto permite que não é escravidão, e sim análogo. E isso a gente já falou, né? Que esse termo análogo é porque a escravidão já acabou. Então, se você cometer crime de escravidão, nem existe. É análogo à escravidão. Né? Que coisa linda a poesia. A gente já viu aqui na live Na live não, num vídeo que eu tenho Assombros da Casa Grande, eu falo da Constituição 1824, lá, ó. Como é que isso tudo se deu, né? Paternalismo português, os acordos de boca a boca do senhor de engenho ali com a coroa, né? Com a burguesia branca. E tinham brancos pobres, minoria quantitativa. Mas esses brancos pobres eram considerados cidadãos, porque as leis foram criadas para proteger
as pessoas brancas. Ele sabia, o maior medo da burguesia branca era uma revolta negra e das classes mais baixas. Porque os negros eram a maioria quantitativa, minoria social, a gente já explicou. E aí os indígenas, né, e pessoas que estavam ali na sociedade não aprovavam a pataiada toda. Então vai estudar a Revolução Baiana, para você entender quanto o povo é potente. E estude os quilombos para você entender como se organizar. A gente tem muito que aprender com os quilombos. Eu tenho que visitar um quilombo, porque tudo que tem ali na teoria do Barba, gente, as pessoas no quilombo já vivem há muitos séculos. Ó. A maneira de compartilhar, no sentido do coletivo. Tá? Deixa eu ver aqui os chats. Devolva-me, tá sempre pedindo empréstimo, sempre quebrado. Mesmo quebrado. Eduardo, detalhe, toda grande ou pequena empresa tem sujeira. Trabalhei com 3 pessoas assim numa escola minúscula. Os 3 eram obrigados a trabalhar na fazenda dos donos, porque sim. Olha aí. Bem te vi. No próximo Chimas dos inscritos eu vou trazer 2 histórias de abuso, por favor. Vegano médio, a baunilha original. A fava, as orquídeas são inseminadas à mão, uma a uma. Por isso baunilha e a fava é tão caro. Eu nunca nem vi. Vai. Pausa. Meu Deus. Deixa eu ler aqui. Madagascar, o maior exportador de baunilhas fava. Por isso não me identifico nas redes, pois a cidade onde sou concursada é repleta de cidadãos de bem e fachos. Nesses. Eu sou cozinheiro vegano. Eu só vi o preço varia de 50 a 100 reais cada fava. Caralho. Vamos lá. O nome. Maurício. Ela, pronto. Então, Maurício de Jesus Luz. E aí no dia combinado eu vim embora para Brasília. Eles me deram o passaporte para sair. Eu sofri muito. Até os 19 anos de idade, eu sofri muito. Eu sentia vontade de comer uma comida boa, dormir numa cama boa. Você é como se fosse o filho da mucamba que ficou. E aí o dono acha que ele é teu dono também. Nunca fui numa festa, eu nunca brinquei. Era só trabalhar. E tudo isso porque eu não tive um apoio, né? Então você aceita a situação. Você recebe a vida como a vida lhe é oferecida. Eu aceitei ali para não ficar na rua. E aquilo para você é normal. Eu só vim ter noção que isso foi escravidão aqui, porque como eu vim embora, eu me desliguei de tudo isso, eu só vim reviver isso aqui, no auditório do quinto andar. Me dei conta quando eu via a Simone contando a história dela. Simone Diniz. Foi quando eu vi a palestra dela, que eu conversei com ela, foi que eu falei, essa história é igualzinho. Você nunca agrada e você sofre por tudo. Eu falei, já passei por isso. Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Eu não guardo mágoa. Né? Eu tenho as cicatrizes, mas eu não revivo as cicatrizes. A verdade é essa. Eu não faço. Sou feliz. Eu sou muito feliz. Mas sofri. O importante é que eu tenho um bom emprego. Aqui eu sou muito respeitado. Aqui as pessoas te chamam pelo nome, não te desamparam.
te dá sempre um apoio, te dá sempre um abraço amigo e sempre quer saber como é que você está hoje, como é que você estava ontem. Então, qualquer parte do tribunal que eu tiver hoje, eu sou extremamente feliz. Em algum canto do Brasil, hoje, tem alguém nessa situação, precisando de ajuda. E, normalmente, os que estão nessa situação é aqueles que não têm nenhuma estrutura de leitura, uma estrutura de família, uma estrutura de apoio, tem nada. Eles olham e vê, aquele é 100% vulnerável. E até o dia que alguém perceber que aquele alguém desapareceu e está precisando de ajuda, já sofreu bastante. É só, o meu intuito desse depoimento é só esse, é só para que as pessoas se conscientizem cada vez mais, que nem pode fazer isso com as pessoas e nem as pessoas possam aceitar a situação. Só isso. Fora isso, sou uma pessoa muito feliz. Aí, ó, entre 95 e 2022, 57.772 pessoas foram resgatadas de condições de trabalho análogas à escravidão no Brasil, representa uma média de 2.063 pessoas por ano. Aí, uma reportagem Constância Rezende e roteiro, edição, fotografia Pedro Ladeira. Boa, né? Bem pesada. Aí eu fiquei curiosa para pesquisar se tem algum dado sobre a região do país com maior quantitativo de trabalho análogo a escravidão. Gente, fresquinho. Minas é o estado com o maior número de resgatados. Vou abrir várias fontes aqui, porque o Metrópolis não dá, né? Você sabe. Deixa eu ver se... cadastro conhecido como lixa suja contabiliza 759 casos de trabalhos análogos à escravidão no país. Minas lidera o ranking. A gente viu aqui em outro site que Minas lidera o ranking. Número de trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão é o maior dos últimos 14 anos. Isso é uma matéria de 10 de janeiro de 2024. Quase 2 anos, né? Daqui a pouco. Foram 3.190 resgates no Brasil em 2023, divulgou o Ministério do Trabalho e Emprego. Nessa quarta-feira, indenizações trabalhistas somaram mais de 12,8 milhões. E como nosso amigo BenTV falou, para eles não é nada, né, gente? Pagar a indenização, tá? Porque até chegar a hora da cobrança, já lucrou muito, gente, com trabalho escravo. Calma aí que meu computador travou, gente. É sempre um grande mousse, né? Calma aí, que eu vou continuar lendo. Total de 3.190 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão no Brasil em 2023, divulgou o Ministério do Trabalho e Emprego. Nessa quarta-feira, isso há um ano e pouco atrás. Segundo o órgão, o número de resgate é maior dos últimos 14 anos. Ao longo de 2023, foram fiscalizados 598 estabelecimentos urbanos e rurais, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, além dos resgates. Essas ações possibilitaram o pagamento de mais de 12,8 milhões em verbas salariais e rescisórias. Grande merda, né? Porque para quem foi explorado a vida inteira e não construiu nada porque foi explorado a vida inteira, e aí? Em 2022 foram 2.587 trabalhadores resgatados pela fiscalização em 531 ações realizadas com pagamento de 10,4 milhões em indenizações trabalhistas. O maior número de ações e resgates em 2023 foi realizado na região Sudeste, seguida do Centro-Oeste e Nordeste. Ó,
Trabalhos análogos à escravidão no Brasil em 2023. Região Sudeste liderando. Deixa eu ver aqui um negócio. Pesado, né? E aí, gente, está na frente no ranking. E o que tem em Minas? Muito café. Cachaça, né? Cana. Café, o que mais tem em Minas? Meu computador realmente travou tudo, isso. Travou tudo. Vou até pausar aqui a gravação porque o meu computador, ele não quer mais. Ele falou, foda-se, eu não quero mais trabalhar. Gente, travou. Eu não consigo sair da página aqui do G1. Eu vou interromper a gravação porque já deu aqui, né? Já tá 40 minutos.